Olá pessoal, Bárbara Centelhas da Agrimet aqui. Estou de volta com mais um ClimaCast, essa parceria aí de longa data entre a RTC e a Agrimet para a gente tratar das condições e projeções climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a nossa previsão do tempo de praxe, aqui no ClimaCast, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu no segundo decêndio de janeiro. E quando nós falamos em decêndio, nós estamos sempre falando do período de 10 dias ao longo do mês. Então, aqui no caso, o segundo decêndio é do dia 10, dia 11, até mais ou menos o dia 20, tá? Então, como a gente estava vendo ali na previsão do último ClimaCast, a Climatempo apontava para volumes excessivos de chuvas em duas datas, no dia 10 para 11 e no dia 17 e 18 para 19, mais ou menos esses 3 dias aí que tinham volumes significativos de chuva. Enquanto o NOAA não trazia esse prognóstico, principalmente para essa data aqui, dentro do segundo decêndio, que é o dia 17, 18 e 19. Como a gente pode ver aqui no mapa da anomalia da chuva, então a anomalia da precipitação, a região noroeste e a região do Planalto, de fato, tiveram aí volumes excessivos de chuva que chegaram até causar anomalias positivas dessa chuva, com a gente tendo aí volumes podendo ficar até 150, algumas regiões até 170 milímetros acima da média, ou seja, além do que já era esperado chover, a gente teve esse excesso de chuvas que com certeza também impactou muitas outras questões ali operacional, principalmente no campo. Bom, mas agora olhando daqui para frente, o que a gente pode esperar, começando pela região noroeste que nós começamos aqui por Santa Rosa, até já trazendo esse ponto que eu trouxe, que eu conversei com vocês agora sobre os dados observados, a gente consegue ver, que para o dia 10 e 11 até tinha um volume previsto e que aconteceu mesmo, mas o maior volume se concentrou aqui do dia 17 para o dia 18. Então, de fato, a Climatempo foi mais assertiva e não só aqui em Santa Rosa, mas praticamente em todas as regiões e localidades que nós analisamos nessa última quinzena do ClimaCast. Daqui para frente, a gente tem um consenso muito maior entre NOAA e Climatempo. Os dois modelos de previsão apontam para um período sem chuvas significativas ao longo dos próximos 15 dias. Depois dessa chuva do dia 18 já se dissipou, a gente tem um período aí sem nenhum volume registrado. E daqui para frente, segundo a nossa previsão, esses volumes tendem a ficar abaixo de 10 milímetros. Apesar de ter chuva prevista praticamente todo dia, é um volume muito baixo e pouco significativo. O NOAA, traz um volume um pouco maior, de 46 milímetros, enquanto o Climatempo traz um volume de 33 milímetros aqui para Santa Rosa, porque ele não considera essa chuva que o NOAA está trazendo aqui, principalmente no início de fevereiro, que tem até o maior volume previsto, que pode chegar a 10 milímetros. Olhando São Luís Gonzaga também teve bastante chuva aí nos últimos 15 dias, no início, mas no primeiro decêndio de janeiro, entrando para o segundo, mas de novo, o que se destacou foram os dias 17 e 18, com aquela entrada daquela frente fria, que o modelo da Climatempo captou e o modelo do NOAA não. Aqui, na nossa previsão, a gente vê que segue um padrão muito parecido com Santa Rosa, aqui até se assemelha um pouco mais, a NOAA somando 32 milímetros e Climatempo 24 milímetros, volumes também muito baixos, apesar de todo dia alguma previsão, e um destaque também aqui para temperatura, que tende a ficar mais amena agora nos próximos dias, uma amplitude térmica menor, então a relação entre a máxima e a mínima menor, tende a aumentar ali a partir do início de fevereiro, onde a gente pode ter temperaturas superiores aí a 32, 33 graus, mas por enquanto a tendência aí é ficar numa temperatura um pouco mais baixa. Olhando Campo Novo que também se destacou bastante pelas chuvas que ocorreram no dia 17 e 18 de janeiro, e daqui para frente o volume segue baixo. Como Santa Rosa, ele aponta para um volume de chuva aqui no dia 4, 3 para 4 de fevereiro, faz com que a soma do NOAA vá para 51 milímetros, enquanto que a da Climatempo fica em 36 milímetros para os próximos 15 dias. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, e Água Santa realmente registrou bastante chuva aí a partir do dia 16, 17, que se estendeu até o dia 19, e daqui para frente um volume mais baixo, apesar de um pouco mais significativo do que das regiões que nós analisamos do Noroeste, então NOAA somando 62 milímetros, enquanto que Climatempo soma um volume muito próximo de 59 milímetros,
apesar de ter um pouco de diferença nos dias que registra mais chuva, né? Climatempo, a gente tem o registro de chuvas principalmente no início da nossa previsão, agora do dia 24 até mais ou menos o dia 28, enquanto que NOAA traz chuvas aí no dia 30 e também no início de fevereiro, em torno do dia 4. Olhando Sarandi, Sarandi segue com um padrão muito similar à Água Santa, né? As chuvas aí foram bem intensas ao longo dos 5 dias, né? A partir do dia 15 até mais ou menos o dia 19. A gente teve 5 dias com bastante chuva, chuvas superiores a 20 milímetros, e destaque para o dia 17, que quase somou aí 60 milímetros no dia 17. E daqui para frente o padrão segue o mesmo, né? Até as diferenças entre a previsão do NOAA e clima-tempo muito similar, e o volume total acumulado nos próximos 15 dias também muito próximo. O NOAA trazendo 56 milímetros e clima-tempo trazendo 58 milímetros. Não Me Toque registrou seu maior volume na última quinzena no dia 18, que superou 80 milímetros, né? Então teve bastante chuva também aí nesses 5 dias que permearam essa frente fria. E daqui para frente o cenário segue o mesmo com as demais regiões do Planalto. A gente tem uma previsão aí que fica em torno da casa dos 50 milímetros, né? Então NOAA trazendo 48 milímetros de chuva prevista, enquanto o clima-tempo traz um volume um pouquinho superior de 56. E, de novo, o clima-tempo concentra esse volume principalmente do dia 24 ao dia 28, 28 e 29 da nossa previsão. Olhando Ibirubá também concentrou um volume muito significativo aqui no dia 18, né? E vocês podem ver aqui em azul que não se distribuiu ao longo dos 5 dias como a gente viu nas demais regiões do Planalto, mas sim um volume muito alto aqui, né? Com os nossos dados, que são dados interpolados de estação, ficando em 100 milímetros em um único dia, e os dias que antecedem, né? E também os dias depois, esse dia 18, volumes mais baixos. Em termos de previsão da chuva, o volume se mantém na casa dos 40 e 50 milímetros, assim como as demais regiões que nós já analisamos, né? Então, 41 milímetros previstos pelo NOAA e 51 milímetros previstos pela Climatempo. De novo, Climatempo concentrando esse volume muito mais no início da nossa previsão, enquanto que NOAA distribui isso no início e no final. A gente vê que do dia 1 até o dia 4, a gente tem um volume um pouco menor de chuvas, e aí retoma um volume a partir do dia 4, 5, né, de fevereiro, mesmo que um volume ainda muito baixo. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui com Panambi. Panambi também registrou bastante chuva no dia 17 e no dia 18, né, dia 17 chuvas superiores a 60 milímetros, e aí na sequência, dia 18, bateu a casa dos 80 milímetros, né? Então, um total acumulado aí bem significativo em poucos dias. Daqui para frente, a previsão é a mesma. Nós temos um volume na casa dos 40, 50 milímetros. Climatempo trazendo um volume um pouquinho maior, de 56 milímetros, com destaque aqui para o dia 29 de janeiro. E NOAA trazendo 44 milímetros. E vocês continuam observando, né, que a gente tem essa redução da amplitude térmica, até uma redução aqui da temperatura máxima nos primeiros dias da nossa previsão. Olhando Cruz Alta que também registrou bastante chuva, mas não tanto quanto Panambi, né? Panambi teve um volume bem significativo. Cruz Alta também registrou os maiores volumes dos últimos 15 dias, no dia 17 e no dia 18, mas não chegou a bater a casa lá dos 60 mais 80, chegou próximo aos 80 no dia 18, mas mesmo assim um volume um pouco menor do que Panambi. Então, olhando daqui para frente, a previsão também é de um volume menor, né? Saiu ali da casa dos 40 e pouquinho e 50 para a casa dos 30 milímetros. O NOAA trazendo um volume um pouco maior do que a Climatempo. Então, NOAA somando 37 milímetros e Climatempo 31 milímetros nos próximos 15 dias. Ou seja, né? A gente não tem previsão por enquanto, né? Lembrando que essa previsão ela sempre se atualiza, né? Então, ela tem um prazo de validade relativamente curto, mas por enquanto a gente não tem nenhum sistema atuando que possa trazer chuvas significativas para o Rio Grande do Sul, mas isso não impede que se forme algum sistema de baixa pressão, alguma previsão do tempo que mude, uma frente fria que mude essa condição, tá? Por enquanto, esse é o cenário que nós temos e NOAA e Climatempo estão bem alinhados em termos de volume previsto. Olhando Tupaciretã que diferente das outras regiões do Noroeste e Centro, já não teve um volume tão significativo acumulado nessa última quinzena, né, ali no dia 16, 17 e 18, onde a gente teve volumes extremamente exacerbados nos últimos dias.
Aqui para Tupaciretã, isso não aconteceu. A gente teve um volume de chuvas, claro, mas os 3 dias ficaram com chuvas aí abaixo de 20 milímetros, né, somando aí um total aí de 60 ao longo desses 5 dias aí, onde a frente fria atuou no Rio Grande do Sul. Daqui para frente, o volume previsto também é bem baixo, né? Acho que é o mais baixo que nós vimos até o momento. Então, NOAA somando ainda 28 milímetros, mas a Climatempo já traz um cenário um pouco menos otimista em relação às chuvas dos próximos dias, somando 16 milímetros ao longo dos próximos 15 dias. Esses 16 milímetros aqui acontecendo no final de janeiro e um pouquinho mais no final da nossa previsão, aí em torno do dia 5, 7 de fevereiro. Olhando Júlio de Castilhos mantém o padrão ali de Tupaciretã, né? Então a gente também teve um volume bem reduzido de chuvas aí nos últimos dias, né? Não tão intensos como as outras regiões, apesar de ter registrado chuvas no dia 16, 17 e 18, não foi um volume tão significativo como outras regiões que nós observamos. Daqui para frente, a previsão segue muito similar à Tupaciretã. A gente tem um volume maior previsto pelo NOAA, mais bem distribuído, de 30 milímetros, enquanto que a Climatempo soma 17 milímetros e distribui essa chuva aí, como eu já comentei, no final do mês de janeiro e em torno aí do dia 5 e 7 de fevereiro também. Entrando na região Centro-Sul que nós começamos aqui com São Cepé. São Cepé também não teve as chuvas previstas, e se vocês lembrarem o último vídeo, a previsão trazia muita chuva para essa região nos 15 dias, né? Então, não se concretizou essa previsão, a gente teve volumes aí a partir do dia 15 até mais ou menos o dia 18, mas nada comparado com o quanto, né, a quantidade de volume prevista ali na previsão 15 dias antes, tá? Daqui para frente também volumes bem espaçados, né, volumes baixos e espaçados ao longo da série temporal, e tanto NOAA quanto Climatempo se assemelham no volume, trazendo em torno de 20 milímetros para os próximos 15 dias. Olhando Caçapava do Sul já teve, né, já registrou essa chuva excessiva, apesar de um volume mais baixo do que nas outras regiões, né, se a gente for olhar a escala aqui, é sempre bom ficar atento, né, então registrou aí um volume de chuva em torno de 40 milímetros no dia 16, né, seguiu com chuvas no dia 17, 18, mas apesar de um pouco mais significativo do que as outras regiões do Centro-Sul, ainda um volume mais baixo. Também tinha bastante previsão aqui, né, todo o Centro-Sul. Se vocês relembrarem o vídeo anterior, a gente tinha muita chuva prevista. Daqui para frente, o volume bem espaçado também e bem escasso, como eu comentei, para as demais regiões, somando 14 milímetros pelo NOAA, 15 milímetros pelo NOAA e 18 milímetros pela Climatempo, muito próximo também esse volume previsto. Olhando Bagé também não registrou chuvas significativas nos últimos 15 dias, né, seguindo o padrão ali de São Cepé, e daqui para frente a previsão é de volumes bem baixos. A Climatempo, diferente do que estava acontecendo nas últimas localidades, a Climatempo é que está prevendo maior volume, de 19 milímetros, enquanto que o NOAA aponta para volumes abaixo de 10 milímetros, ficando aqui em torno de 8, né, nos próximos 15 dias. Então, tende a ser um período mais seco no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, os próximos 15 dias, esse finalzinho de janeiro e o início de fevereiro. E Arroio Grande, que também registrou pouquíssimas chuvas, acho que foi a região que menos teve volume de chuva observado, né, nos últimos 15 dias, e também é a região que tem menos chuva prevista, pelo menos pelo NOAA, né, que soma aqui em caso de 5 milímetros, enquanto que a Climatempo ainda distribui essa chuva ao longo aí do dia 28, 30, dia 5 e dia 6, somando no total de 21 milímetros, tá? Bom, pessoal, em relação à nossa previsão do tempo era isso, né? Vocês já estão bastante acostumados, mas eu quis trazer também hoje um prognóstico sobre o El Niño, né? A gente tem discutido bastante a influência do El Niño aí no Rio Grande do Sul, e eu acho que a grande dúvida, né, é até quando ele vai perdurar, o que os modelos estão mostrando pra gente, o que a gente pode esperar para 2024. Sempre é bom lembrar que são prognósticos, né, e que a gente está aí observando tendências, e que todo mês essa informação atualiza, assim como a previsão atualiza todo dia, né? Os prognósticos também vão atualizando, os modelos vão se atualizando, então é importante a gente sempre ir trazendo essas informações. Mas até o momento, né, essa imagem que vocês estão vendo, já mostrei aqui algumas vezes, que eu falo que é como se fosse um raio-x da temperatura da superfície do mar de todos os oceanos,
né, mostrando se a temperatura está acima ou abaixo do normal. Aqui na posição 3.4, que é a posição que nós observamos o El Niño, a gente vê que o oceano ainda está aquecido, que é o indicativo do El Niño, né? Então, esse El Niño ainda está vigente. Se a gente for olhar, né, os prognósticos, a tendência é que ele permaneça vigente. Então, o El Niño, lembrando, ele é sempre esse aquecimento superior a 0,5 grau Celsius, tá? Hoje, o observado de novembro ficou em 1,9, dezembro já atingiu 2 graus acima da média. A tendência daqui para frente é começar a ter uma redução. Então, em vez desse aquecimento continuar gradativamente, ele vai reduzindo, indicando um possível resfriamento da temperatura, ou pelo menos se aproximando da normalidade, né? Então, o ápice desse El Niño foi o mês de dezembro. Janeiro pode classificar muito semelhante a dezembro, mas a tendência, principalmente a partir de fevereiro, é que essa anomalia do Pacífico Equatorial comece a cair e que a partir ali de abril a gente já saia dessa condição do El Niño. Então, esse El Niño ele vai ter durado aí mais ou menos um ano, né? 11, 12 meses. Pelo que os modelos mostram para a gente, indica que ele vai se encerrar, vai entrar numa condição de neutralidade, ou seja, a neutralidade é quando a oscilação fica muito próxima à média ou dentro da média. Mas não para por aqui, pelo menos os modelos, aqui a gente está olhando o modelo do IRI, né, da Universidade de Colômbia, mostra para a gente que a partir, principalmente aqui pelos modelos dinâmicos, ou se a gente for ser um pouco mais conservador, a partir de setembro, se a gente considerar os modelos estatísticos também, a gente pode entrar numa condição de resfriamento mais intensa, né? Então, maior que menos 0,5 grau Celsius, e possivelmente entrar numa condição de laninha. Sabe que laninha representa menos chuva para o Rio Grande do Sul, né? Tivemos anos difíceis em termos de safra por conta da laninha, então sei que gera um alerta esse tipo de informação. Ainda é muito cedo, né? A gente está falando ali de agosto, setembro, outubro, mas é importante a gente saber que existe um indicador e que existe uma probabilidade. Então, esse gráfico aqui da direita mostra para a gente isso, que existe uma probabilidade de termos aqui uma laninha a partir de agosto, uma probabilidade que supera aí 50%, 60%. Então, em agosto, né, a partir de agosto, a probabilidade dos três, então as três condições, a gente tem El Niño, que é o aquecimento do oceano, que significa muita chuva no Rio Grande do Sul, neutralidade, que até se assemelha mais com uma laninha, ou a laninha, que aí é um cenário mais de seca. Então, tudo indica que a partir de agosto, a gente tem uma probabilidade maior do oceano estar numa condição de laninha, tá? Lembrando que para esse fenômeno se configurar, nós precisamos que ele perdure por 5 trimestres móveis. Então, se ele resfriar por 3 meses e aí depois, 5 trimestres móveis, né? Então, 5 meses no fim do dia. Então, assim, se ele se resfriar e depois aquecer, isso não vai configurar uma laninha, se esse resfriamento não perdurar esse período necessário de 5 trimestres móveis, tá? Então, vamos ficar de olho. Sempre que tiver alguma atualização, eu trago aqui para vocês, para a gente ir discutindo e tentando entender como isso pode refletir aí mais a partir do segundo semestre na região do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A gente se vê daqui 15 dias e eu vou mantendo vocês atualizados, não só sobre essa previsão do tempo, mas também sobre esse prognóstico da laninha e seus possíveis impactos na região que vocês atuam, né? E claro, uma laninha, ela nem sempre se comporta igual a outra, então nós precisamos aí dar um tempo, né, pra gente entender ainda, primeiro, se ela vai se configurar e como ela vai se configurar. E contem comigo aí nesse processo e ao longo desse ano pra gente ir se atualizando e usando as informações climáticas ao nosso favor. Até mais!